Queridos irmãos e queridas irmãs, continuamos então a nossa exposição da carta de Paulo aos Filipenses. Este é o 9º vídeo que estamos divulgando nesse trabalho de explicar, de expor essa carta do apóstolo Paulo aos cristãos da igreja de Filipos. Hoje vamos explicar com bastante detalhe 2 versículos. E estamos então em Filipenses capítulo 3, versículos 2 e 3, e você vai entender por que apenas 2 versículos. Eles cobrem um assunto, na verdade 3 assuntos muito importantes. Então vamos à nossa leitura. Filipenses capítulo 3, versos 2 e 3. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. O verso 2 aqui, ele tem um verbo repetido 3 vezes. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros e guardai-vos da circuncisão. A repetição desse verbo guardai-vos em 3 vezes aponta para o seguinte sentido: são 3 grupos de pessoas diferentes. Aqui o apóstolo alerta aos cristãos que estejam atentos, estejam vigilantes contra 3 tipos de pessoas que têm alto potencial de causar dano à igreja, ao evangelho e às nossas vidas. Então passaremos a explicar cada um desses 3 grupos. Esse verbo guardai-vos é interessante também detalhar um pouco. A ideia essencial dele é o verbo olhar, ver. Então, numa linguagem brasileira muito popular, Paulo está dizendo algo assim, linguagem popular: fique de olho, fique atento, fique de olho nessas pessoas, porque elas podem causar muito dano a você, à igreja e ao evangelho de Jesus. Vamos então explicar o primeiro grupo que devemos estar atentos e vigilantes. Aqui fala dos cães. O primeiro sentido da palavra cães, cão, poderia ser um sentido que é até comum em português, que seria pessoas de mau caráter, de procedimento indigno, né? Um episódio da Bíblia que ilustra isso, podemos lembrar, quando Davi, ainda muito jovem, se apresenta para enfrentar o gigante Golias, que então afrontava, insultava os exércitos do povo de Israel. E quando Golias vê aquele jovem se dirigindo para lutar contra ele, sem armadura, sem espada nem nada, apenas com uma funda, né, um pedaço de couro ou pano com o qual atirava pedras, e claro, com pedras para atirar, então o Golias se indignou e disse assim: por acaso eu sou um cão para você vir lutar contra mim com paus e pedra? Então, poderia ser esse o sentido da palavra cães, pessoas de mau caráter ou sem valor, né? De fato, porém, entendo que o sentido aqui vai muito além disso, né? E qual o sentido então desse alerta? Guardai-vos dos cães. Pessoas de mau caráter tem em quantidade grande nesse nosso Brasil, mas o sentido aqui fala de algo certamente muito mais grave do que apenas isso. Vamos ver então qual deve ser o sentido de cães. Trago a vocês a leitura então de outro texto, uma palavra do Senhor Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 6. Passo a ler. Mateus, capítulo 7, verso 6, lemos o seguinte: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Queridos irmãos, aqui precisamos explicar essa frase, esse alerta de Jesus, porque aqui ele se expressa de uma maneira muito típica do povo judeu daquela época. Não devemos dar coisas santas aos cães.
e nem pérolas aos porcos. Então, mas só que o verso seguinte descreve primeiro a reação dos porcos e depois a reação dos cães. Então seria assim: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não aconteça que os porcos pisem as pérolas e os cães, voltando-se, vos despedacem. É assim que os judeus, por vezes, se expressavam: cão, coisa santa para o cão, pérola para o porco. O porco pisoteia a pérola, mas o cão, ele se volta contra aqueles que lhe deram coisas santas. Então aqui, qual é o sentido então do alerta de Jesus contra os cães? Os cães aqui representam, queridos, pessoas debaixo de uma influência maligna tão forte que, ao serem apresentadas a elas, quando oferecemos a essas pessoas a palavra do Evangelho, quando apresentamos a pessoa do nosso amado Jesus, do nosso santo, soberano, redentor, quando lhes apresentamos a sua obra linda, maravilhosa na cruz e tudo o que ele fez, uma obra completa para a nossa redenção e salvação, essas pessoas não só, os cães, não só não creem, não têm interesse, mas se voltam para agredir, para despedaçar as pessoas que levaram até elas as boas novas, as coisas santas. Jesus é santo, a sua obra é santa. A palavra do Evangelho aponta para o caminho de santidade. Então aqui o alerta não é tanto para os porcos, que apenas desprezam as pérolas. Os porcos não veem valor algum em pérolas, não podem comê-las. Para os porcos, pérolas não servem para nada, mas eles se limitam a sujar, a pisotear. No caso, porém, dos cães, essas pessoas se voltam com agressividade, com violência contra os mensageiros de Deus. Nós podemos ver um exemplo aqui de pessoas que agiram dessa forma na própria história do Evangelho em Filipos. Eu trago aqui então a leitura, Atos 16. Não vou ler o texto completo, mas o texto completo é do 16 ao 24. Mas nesse texto aqui de Atos 16 a 24, nós lemos a seguinte história, que uma jovem ali da cidade de Filipos, ela era usada por um demônio para adivinhar, e havia homens ou mulheres, não sei, havia pessoas que tinham domínio sobre essa jovem, que a palavra aqui os descreve como senhores daquela jovem. E eles exploravam a ação desse demônio de adivinhação através da jovem e ganhavam muito dinheiro. Porém, Paulo passou ali naquela área, pregando o Evangelho, pregando Jesus, e o demônio resolveu usar a jovem para ir perturbar Paulo e os seus companheiros de pregação. O resultado foi: Paulo expulsou o demônio daquela jovem, aquele poder maligno de adivinhação parou de operar, e os senhores daquela jovem, as pessoas que exploravam essa ação demoníaca através dela, reagiram contra Paulo, contra Silas, de forma agressiva e violenta. Lemos isso no verso 19. E vendo os seus senhores, os senhores da jovem adivinhadora, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados, e apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E na sequência, então, dessa acusação, eles instigaram a população e lemos a sequência dos fatos a partir do versículo 22. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Irmãos, queridas irmãs, existem pessoas que reagem como os senhores daquela jovem. Diante do poder libertador, redentor do Evangelho,
diante da proclamação da palavra santa do Evangelho, da pessoa de Jesus, eles reagiram com agressividade. Fizeram por onde prender Paulo e Silas, os acusaram e eles sofreram açoites, muitos açoites, e foram presos. O alerta, então, acautelai-vos com os cães, nos traz essa palavra de alerta. Fique atento a pessoas que não só não têm nenhum interesse em Jesus, no Evangelho, mas que já têm uma postura predeterminada, agressiva, contra as pessoas que proclamam o Evangelho. Essas pessoas estão sendo guiadas, inspiradas pelo inimigo para causar dano, para agredir, para usar de violência contra a palavra de Jesus, a palavra do Evangelho e, especialmente, contra as pessoas que são os portadores dessas boas novas de salvação. Aqui, então, queridos, o alerta é o seguinte: que Deus te dê sabedoria, discernimento para não entregar coisas santas a pessoas que já estão tão comprometidas com o inimigo, que vão agredir você, que vão te desprezar, que vão fazer pouco da palavra, que vão zombar do Evangelho. Então, que Deus nos dê sabedoria. É importante também lembrar aqui a história do Estevão, lá em Atos capítulo 7, porque temos que pregar o Evangelho a todas as pessoas. Porém, como e quando poderemos pregar o Evangelho a pessoas que agem com tanta agressividade contra o Evangelho? Esse foi o caso de Estevão, lá nos capítulos 6 e 7 de Atos. Eu vou resumir a história e depois vamos ler o desfecho dela em Atos 7, 54 a 60. Atos 6 relata que os apóstolos escolheram 7 homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria para ajudar no cuidado da igreja, em particular na distribuição do alimento às viúvas. Um dos 7 escolhidos foi Estevão. E Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, de sabedoria e de poder. De fato, a escolha desses homens está em Atos capítulo 6, e em Atos 6, 8, nós lemos o seguinte: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Queridos irmãos, Estevão começou a pregar com sinais, com milagres, com poder, com autoridade. Então, alguns dessa sinagoga aqui descritos reagiram com agressividade. O capítulo 6, verso 11, que leu na sequência, eles fizeram o seguinte: subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus, e excitaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo contra ele, o arrebataram e levaram ao conselho. Eles subornaram falsas testemunhas para acusar Estevão de blasfêmias contra Moisés, o grande líder judaico, e contra Deus na visão deles. E a reação deles foi agressiva, foi violenta. No capítulo 7, não vamos ler, Estevão faz uma extensa exposição e tremenda pregação do Evangelho, das verdades de Deus. E me interessa aqui expor a reação agressiva da parte dos que ouviram. Agora sim, vamos ao capítulo 7, versos 54 a 60. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e de Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, expulsando-o da cidade, o apedrejavam
e as testemunhas depuseram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado, e tendo dito isto, adormeceu. Queridos irmãos, queridas irmãs, Estevão pregou cheio de sabedoria, de poder e com sinais e prodígios. Mas o inimigo suscitou reações violentas e apedrejaram Estevão. A lição que eu aprendo daqui, vendo o alerta de Paulo de acautelai-vos dos cães, dos que são violentos contra os que pregam o Evangelho, somado ao alerta de Jesus que explica quem são esses cães, e a essa história linda e tremenda em que Estevão pregou e enfrentou uma oposição agressiva ao ponto que foi morto por apedrejamento, a conclusão que eu chego de tudo isso é o seguinte: só devemos anunciar o Evangelho a pessoas que claramente são opositores agressivos quando o Espírito Santo nos encher de poder, de sabedoria, de ousadia, de sinais e prodígios, porque assim ou eles se converterão ou então a glória do Senhor se revelará através de nós. Porque Estevão teve uma morte gloriosa. Ele viu Jesus à direita de Deus em glória e o próprio Jesus de pé. Jesus se colocou em pé, ele não ficou no trono, ele se colocou de pé para receber aquele amado filho, aquele amado discípulo Estevão, que com poder e glória, desapegado da própria vida, deu tão tremendo testemunho. Aleluia! Quando o Espírito Santo te mover com poder, com glória, com autoridade, com sinais e prodígios, aí sim, pregamos a qualquer criatura, pregamos o Evangelho a qualquer pessoa, porque certamente Deus será glorificado nesse momento, como foi naquele momento na morte de Estevão. Aliás, fica aqui o registro de um jovem chamado Saulo, que viu tudo aquilo, e certamente o testemunho da morte de Estevão pesou fundo no coração de Saulo, ao ponto que logo após a sua conversão, quando o Senhor lhe aparece de novo a Paulo, Paulo comenta com Jesus que ele participou da morte de Estevão. Não é nosso assunto, mas fica aí então esse primeiro ponto. Acautelai-vos com as pessoas que são agressivas contra o Evangelho. E vivemos em tempos em que há uma crescente agressividade contra as verdades de Deus. Há uma crescente atitude de violência, de crítica virulenta contra toda e qualquer proclamação de um Deus santo, de uma verdade absoluta, de certo e errado, de valores divinos. Há uma reação violenta e virulenta. Então que o Senhor nos dê sabedoria e ousadia, discernimento para saber quando falar e quando não falar. Muito bem, de volta aqui a Filipenses, vamos então falar agora dos maus obreiros. Primeiro, devemos esclarecer que todos nós, todos os cristãos, nós somos servos de Jesus e, portanto, seus servidores, seus obreiros. Em Mateus 10, 24 e 25, nós lemos que Jesus dizia o seguinte: Mateus 10, 24 e 25. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Muito bem, Jesus se apresenta, em João 13, como o mestre e o senhor. Ele é o mestre e, portanto, nós somos seus discípulos, seus alunos, seus aprendizes, seus seguidores. Jesus também é o Senhor. Ora, e se Ele é o Senhor, nós que o seguimos somos seus servos, seus servidores. Então, quero, antes de comentar sobre maus obreiros, enfatizar essa verdade que todos nós, discípulos de Jesus, cristãos,
que cremos em sua palavra e o seguimos, todos nós somos trabalhadores na sua seara, todos nós somos testemunhas, todos nós trabalhamos para a proclamação do Evangelho e para a edificação da igreja. Então, o primeiro ponto aqui sobre os maus obreiros é dizer que todos nós, cristãos, discípulos, somos obreiros, somos trabalhadores. Muito bem, agora então, como caracterizar maus obreiros? Vou trazer alguns textos que, a meu ver, nos ajudam a entender então quem são maus obreiros. O primeiro está em Jeremias capítulo 48, o versículo 10, a primeira parte. Jeremias 48, 10, maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. Como assim fazer a obra de Deus fraudulosamente? Uma fraude é um dano, um engano, usando de malícia, alguém causa dano a outro, prejuízo a outra pessoa para benefício próprio. Essa é a essência de uma fraude. É alguma maneira errada, maliciosa e enganosa, geralmente a fraude é enganosa, em que alguém age para causar dano a outros e se apropriar e se beneficiar do dano que causou ao outro. Então, os maus obreiros são aqueles que usam do Evangelho, que ensinam a palavra de Cristo de maneira distorcida, de maneira a causar prejuízo, dano a outras pessoas e, claro, que com o objetivo de se beneficiar. O fraudador não causa fraude para fazer obra de caridade. O fraudador causa fraude para se beneficiar. Então, maus obreiros são pessoas que pregam o Evangelho de maneira distorcida, maliciosa, para benefício próprio. Vamos voltar a Mateus 10 e ler aqui alguns alertas de Jesus sobre a pregação do Evangelho. Mateus capítulo 10, versos 6 a 10, lemos o seguinte. Aqui temos Jesus orientando os 12 apóstolos em como deveriam pregar o Evangelho. Então, a partir do verso 6, lemos orientações do Senhor. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário, o trabalhador do seu alimento. Aqueles homens foram enviados a pregar o Evangelho debaixo do comando e, portanto, da autoridade do Senhor Jesus. Pela autoridade e pelo poder que Jesus lhes outorgou, enfermos eram curados, demônios eram expulsos, pessoas eram libertas. E aqueles que ouviam o Evangelho e se arrependiam dos seus pecados, alcançavam salvação eterna, vida eterna. Até mortos eram ressuscitados. Agora, esse poder, essa graça, foi dada a eles não porque eles mereceram, foi dada aos discípulos não por méritos deles, foi dada realmente pela graça de Deus e de graça. Até hoje, irmãos, a igreja, nós pregamos o Evangelho no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos, está lá em Atos capítulo 2, e os revestiu com poder e passaram a operar sinais e prodígios, a curar enfermos, a ressuscitar mortos, a expulsar demônios, a destruir as obras do diabo. Então, passou a operar neles um poder que vem do Senhor, que é a expressão do Espírito Santo através das nossas vidas. E isso nos é dado pela graça de Deus, pela graça nós somos salvos, está lá em Efésios capítulo 2, isso é um dom de Deus. A salvação é um dom de Deus, a dádiva do Espírito Santo é um dom de Deus,
e nós não compramos isso, nós não trabalhamos para receber isso, nós recebemos de graça, pela graça. E, portanto, não podemos ser maus obreiros, fraudulentos. Não podemos fazer a obra do Senhor buscando ganho próprio, buscando enriquecer com riqueza material. Não podemos pregar o evangelho vendendo a custo de dinheiro. Isso é pecado. Isso é um insulto à graça de Deus. Obreiros fraudulentos são aqueles que pregam o evangelho de maneira distorcida, cobram, querem ficar ricos, querem enriquecer às custas das ovelhas. Isso são obreiros fraudulentos. Vamos ler um pouco mais sobre isso. Outros exemplos de obreiros fraudulentos encontramos, por exemplo, em 1 de Pedro, capítulo 5, versos 1 a 4. Porque, por vezes, o que alguns obreiros fraudulentos buscam pode não ser o dinheiro, pode ser status, pode ser fama, pode ser uma posição de ser dono das ovelhas, de dominar com cetro de ferro as ovelhas. Mas vejamos o que diz aqui Pedro, apóstolo de Jesus, na sua primeira carta, no capítulo 5, versos de 1 a 4. Pedro escreve o seguinte: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto que eu, que sou também presbítero com eles, e testemunho das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado, não por obrigação, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aqui, Pedro dirige uma palavra aos pastores. Presbíteros no Novo Testamento quase sempre significa pastores. Pedro então exorta o seguinte: pastores, cuidem do rebanho de Deus que está entre vós. Primeira lição aqui: o rebanho é de Deus, as ovelhas são de Jesus. Pedro sabe disso porque no final do Evangelho de João temos um episódio lindo, mas muito profundo, em que Pedro e os discípulos, alguns deles, estão novamente num barco pescando e de manhã cedo eles veem Jesus na praia e eles saem ao encontro de Jesus. Pedro sai nadando na frente e ali Jesus estava com alguns peixes e eles comem, e Jesus então tem uma conversa com Pedro e que tem conexão com esse texto. Jesus perguntou assim: Pedro, você me ama mais do que esses outros? E Pedro diz assim: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz então: apacenta as minhas ovelhas. A motivação para que cuidemos das ovelhas de Jesus, a motivação para que pastores, e todos nós, muitos de nós não somos pastores ou presbíteros, mas muitos de nós temos pessoas próximas na igreja, sob nossa responsabilidade, sob nosso cuidado. E a motivação para apacentar, alimentar, cuidar das ovelhas é a que Jesus cobra de Pedro. Pedro, você me ama? E Pedro, meio sem jeito, mas ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então essa é a motivação. Vamos cuidar das pessoas, vamos cuidar das ovelhas do Senhor, sendo presbíteros ou sem essa posição no corpo, mas porque amamos o Senhor, porque vemos no irmão, na irmã, uma ovelha, uma pessoa que foi comprada, resgatada por um altíssimo preço e que pertence ao Senhor. Aqui Pedro fala: apacentai o rebanho de Deus. E ele insiste também, com cuidado, com carinho, com capricho.
Não por uma obrigação imposta, mas faça isso porque você ama. Isso vale para todos nós. Pais e mães, cuidem dos filhos que também são do rebanho de Deus, com amor, com carinho, não por uma obrigação pesada. Eu sei que às vezes parece que é isso, mas que isso não se estabelece em nossos corações. Façamos isso voluntariamente, por amor, não por torpe ganância. Novamente aqui, os maus obreiros têm outras motivações para cuidar das ovelhas. Pode ser ganância, ou pode ser, como diz o verso 3, porque eles querem dominar, eles querem ser donos das ovelhas. Exigem uma obediência total e absoluta, como se fossem Cristo. Mas Jesus disse a Pedro: cuide das minhas ovelhas. Fica claro o seguinte: Pedro, eu comprei essas pessoas pelo meu sangue, elas me pertencem. Eu, Jesus, é que paguei o alto preço para resgatá-las, para arrancá-las do império das trevas, para redimi-las, perdoá-las. Eu paguei o alto preço por cada um deles e, portanto, essas ovelhas são minhas. Então nós, Pedro, outros presbíteros, pastores e todos nós, devemos apacentar, cuidar, alimentar, proteger as pessoas da igreja, as ovelhas do Senhor, por amor, sendo exemplo e sabendo que há um único Senhor, um único cabeça da igreja, que é Jesus, e que todos nós somos servos. Qualquer outra motivação para cuidar das ovelhas traz em si o risco de fazer de quem dá lugar a elas maus obreiros. Portanto, repetindo agora, voltando a Filipenses, cuidado, fica de olho nos maus obreiros, naqueles que fazem a obra do Senhor por motivações gananciosas, por projeção pessoal, por fama ou por qualquer outra coisa. Os bons obreiros são aqueles que fazem, cuidam, porque amam. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. Jesus amou o Pai de tal maneira que obedeceu até a morte e morte de cruz. Jesus amou os seus discípulos, João capítulo 13, e tendo-os amado, amou-os até o fim. E essa é a motivação que vai fazer de todos nós bons obreiros. Aí fica aqui, queridos irmãos e irmãs, um pensamento. Como temos sido cada um de nós na obra do Senhor? Com amor, com zelo, nem sempre com amor, nem sempre com zelo. Eu sei que todos nós estamos crescendo e sendo aperfeiçoados. Então que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos encha de amor, de cuidado, de dedicação por Ele e pelos irmãos. E longe de nós buscar ganho pessoal, buscar dinheiro, buscar fama, que Deus nos livre dessas e de outras motivações que nos tornariam maus obreiros. Muito bem, agora o terceiro grupo aqui do alerta é guardai-vos da circuncisão, que é Filipenses 3:2, e o verso 3 continua o assunto dizendo: porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Muito bem, que história é essa? Guardai-vos da circuncisão. O que aconteceu está relatado no livro de Atos, do capítulo 14, verso 26 até capítulo 15, verso 6. Eu vou apenas comentar alguns detalhes desse trecho. Atos 14, 26 em diante. Aqui o contexto é o seguinte: Paulo deixa eu encontrar aqui, achei. Paulo recém voltava da sua primeira viagem missionária. E aconteceu na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé que pessoas não judias, que a Bíblia chama de gentios, repetindo, gentios são as pessoas de qualquer outro povo ou raça que não os judeus. E várias pessoas, gregos e de outras nações,
não judeus se converteram. E encontramos então aqui eles chegando de volta a Antioquia, de onde tinham saído para a primeira viagem, e contando o que fizeram. Então, Atos 14, 26, lemos esse final da primeira viagem missionária, lemos o seguinte: dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus, para a obra que já haviam cumprido, e quando chegaram, reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Seguindo a leitura, capítulo 15, verso 1, então alguns dos que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Aqui a igreja cristã começou em meio a judeus convertidos em Jerusalém e outras cidades. E ficou uma questão ali que alguns judeus que se converteram a Cristo entendiam que as pessoas, os gregos, quando se convertiam, além do batismo, além de se tornarem seguidores de Jesus, eles teriam que também serem circuncidados, eu já vou explicar o que é isso, e também que obedecesse à lei de Moisés. A questão de fundo e muito importante é o seguinte: essas pessoas diziam, a obra de Jesus na cruz, sua sofrimento, morte e ressurreição não seriam suficientes para garantir salvação. Além de crer na obra do Senhor, as pessoas deveriam também, os homens, serem circuncidados e todos serem praticantes, obedecerem os preceitos da lei de Moisés, que está lá nos 5 primeiros livros da Bíblia. No entanto, Paulo reagiu com intensidade contra isso, aqui ainda no capítulo 15, verso 2, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então, voltando aqui a Filipenses, guardai-vos da circuncisão. A circuncisão era um sinal, um mandamento que os judeus à época cumpriam e até hoje cumprem, que é o seguinte: ao 8º dia do nascimento do filho homem, eles procedem à circuncisão, que é a remoção por corte da pele que encobre a extremidade do pênis, a glande, chamamos de prepúcio. Então, a pele que encobre a extremidade do pênis, e ao 8º dia do nascimento de um menino, essa pele, até hoje os judeus fazem isso, é removida por corte. Isso é a circuncisão. E a circuncisão era um dos mandamentos da lei de Moisés. E os judeus davam muita importância a isso, porque para eles era o sinal de que eles eram participantes da aliança que Deus fez com Moisés. No entanto, quando Jesus veio, Jesus pagou completamente o preço do pecado. Jesus foi muito além da lei. Então aqui o pano de fundo: por que guardai-vos da circuncisão? Muitos líderes egressos do judaísmo diziam então implicitamente que crer em Jesus não era suficiente, que além de crer em Jesus, para ser salvo precisava de mais coisas. Ora, isso vai contra a essência do Evangelho. O Evangelho de João relata no capítulo 19, se não me falha a memória, que quando Jesus estava ali crucificado, ele deu um alto brado em que ele disse: está completamente pago. O preço foi pago. Não temos mais que fazer obra nenhuma para alcançar salvação. Paulo diz em Efésios 2, pela graça sois salvos, isso vem pela fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça dada por Deus através de Jesus. A obra de Jesus redentora é completa. Nós já fomos transportados do império das trevas.
O nosso velho homem, a velha natureza carnal, já foi crucificada com Cristo. Em Cristo nós já ressuscitamos, já temos vida nova, já temos acesso ao Pai, já podemos chegar diante de Deus no Santo dos Santos, apresentar nossas petições. Nossos pecados são lavados, nós temos vestes brancas, a obra do Senhor Jesus é completa e perfeita. Aleluia! Então, nem circuncisão é mais necessária, nem qualquer outra coisa. A circuncisão verdadeira, Paulo vai explicar isso em Colossenses, é a circuncisão de Cristo, é o despojar-se do velho homem, do homem pecador e nascer de novo para a vida nova em Deus e no Espírito Santo. Por isso que o verso 3, Paulo diz aqui, Filipenses 3:3, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Aqui, queridos, concluo essa nossa exposição, proclamando o que está dito em Colossenses, capítulo 2, versos 8 a 15. Que proclamação tremenda. Colossenses 2, 8 a 15, vamos ler como é pleno e suficiente o nosso Jesus, o que Ele é e o que Ele fez. Colossenses 2, de 8 a 15. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, despojando principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou pela cruz. Queridos, aqui fala em obra completa, no qual, verso 10, estáis completos nele. Em Cristo somos completos. Em Cristo nós já crucificamos o velho homem. Em Cristo nós já ressuscitamos pela fé. Em Cristo nós já temos vida. Estávamos mortos, mas em Cristo estamos vivificados para uma vida nova, plena, abundante. Então não há nada mais que seja necessário. Qualquer pessoa, qualquer ser humano, ou qualquer entidade ou anjo que vier pregar que Jesus não é suficiente, que além de Jesus tem que ter outra coisa, tem que ter outro mediador, outro intercessor, que além da obra de Cristo, qualquer outra coisa precisa ser feita, esse é um falso evangelho. Cristo é suficiente, nele habitava a plenitude da divindade, nós já fomos perdoados, já fomos libertos, já recebemos o dom do Espírito Santo, já temos acesso ao Pai, já somos filhos adotivos, porque o Espírito Santo já testifica no seu Espírito e no meu que nós somos filhos e dizemos Pai, oh Pai, aleluia, papai. E tudo que era contrário a nós, nossos pecados, o escrito dos nossos pecados que Satanás usava para nos condenar, Jesus encravou na cruz e expôs demônios ao desprezo, porque ele venceu. Ele é vitorioso. Então, cuidado com cães, com os inimigos de Deus e do Evangelho. Cuidado com os maus obreiros. Seja um bom obreiro. E cuidado com qualquer ensino ou doutrina
de qualquer fonte ou origem, que venha a dizer que a obra de Jesus não é suficiente. Como ele disse naquele brado na cruz, está completamente pago. Aleluia. Que Deus abençoe cada um.